Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para mais um podcast da AppSec e hoje a gente traz um assunto bem bacana, que é um dos serviços que a AppSec oferece de consultoria de vendas. A gente traz esse assunto principalmente porque a gente tem uma das sócias fundadoras, que é a Priscila Correale, que é uma grande conhecedora da área de vendas, que já atua há mais de 20 anos nessa área e no setor de construção civil. E a gente vai trazer alguns insights aqui que podem ajudar vocês a alavancarem as vendas de vocês. Vamos lá, Pri? Vamos, gente. Bom dia, tudo bem? Falar de vendas para mim é sempre bem empolgante. Eu acho que é uma das áreas que eu fui me aprofundando e sempre a gente está aprendendo alguma coisa, né, Dani? Eu gosto bastante do marketing, eu fui também, olho um pouco para o marketing, mas vendas sempre foi minha paixão. E quando a gente fala numa consultoria de vendas, a gente tem tantas abrangências hoje em vendas, né? Dentro do departamento de vendas, às vezes a gente olha para a venda só como a venda efetiva, né? Um gestor comercial que vai lá e vai gerir, né, vários vendedores, uma equipe, né? E hoje, com toda a mudança, né? Quando eu comecei, sei lá, mais de 20 anos atrás, você tinha um padrão de vendas. Hoje você tem um outro totalmente diferente. Evolui, né, Pri? Evolui bastante, né? Então, assim, né, hoje é um dos serviços que a AppSec presta, é a parte de consultoria de vendas, né? Especificamente, a gente atua bem profundo no mercado de construção civil, porque é onde a gente cresceu e é onde a gente formou aí a nossa carreira, né? Quando a gente começa uma consultoria de vendas, né? A gente faz um diagnóstico, né? Então a gente vai olhar com profundidade todos os personagens dentro de uma área de vendas, né? Então, assim, hoje você tem um gestor comercial, você tem equipe de vendas interna, você tem equipe de vendas externa, você tem equipe que a gente chama de inside sales, você tem uma pré-vendas, né? Que muitas vezes ela trabalha junto com o marketing, né? E a gente tem várias coisas aí envolvidas, né? Então, nesse diagnóstico, a gente consegue fazer um aprofundamento onde tem gap, né? Onde tem oportunidade, onde a gente consegue implantar novas ferramentas, né? Então, hoje existem várias ferramentas para toda a equipe e para você otimizar e para você alavancar a sua venda melhor. E aí, quando você fala de ferramenta, né, Pri, vem muito com aquela sua frase inicial do que mudou, né, dos avanços. Porque de 20 anos para cá, vamos colocar esse período, teve muita introdução de ferramenta para poder apoiar tanto a parte de gestão quanto a própria equipe de vendas, né? Muitas, né? A gente fala numa pré-vendas, você fazendo uma qualificação, né? Isso é uma ferramenta, né? Que não existia antes. Antigamente você tinha um vendedor que ia lá e fazia todos os papéis, né? Ele acabava abrangendo todos os papéis. Ele ia lá, fazia a prospecção, entregava a amostra, fazia uma demonstração, fazia um treinamento muitas vezes, né? E depois ele voltava para efetivar o pedido, né? Hoje não, você já consegue entregar para vendas, por exemplo, quando você tem uma equipe, uma pessoa fazendo um trabalho de pré-vendas, quando chega para o vendedor, já chega algo mais qualificado, mais quente. Né? Então, essa é uma das ferramentas. Quando você tem uma venda mais complexa, né? Depois da pré-vendas, você vai ter, de repente, um inside sales, né? Um trabalho que o departamento de vendas interna faz, que consegue, muitas vezes, efetivar a venda, e você vai ter o vendedor externo, de repente, para um suporte mais presencial, né? E às vezes você nem precisa, né? Então, nesse diagnóstico, você consegue até fazer um alinhamento de qual tipo de venda que você vai precisar, né? De qual tipo de profissional, né? Você vai precisar para alavancar a tua venda, né? Para a empresa ter mais sucesso naquele processo de abordagem de prospecção.
né? Porque além dessa questão dos personagens, como você falou, tem a questão de como otimizar esse trabalho através de ferramentas tecnológicas também, né? Sim. Então, assim, desde qual é a ferramenta que a empresa ela adota para fazer a pré-vendas, por Exato. exemplo. Qual que é a ferramenta, até antes da pré-venda, de qualificação de enriquecimento de mailing, de dados. Então, houveram muitos avanços. Muitos, né? Então, o gestor do passado, ele tem que se atualizar, porque senão ele não consegue trazer melhores resultados, né, Pri? Exato. E aí traz, né, por que algumas empresas precisam de uma consultoria de vendas? Isso, era uma pergunta realmente que a gente... Exato. Traria. Por que eu preciso de uma consultoria de vendas, né? Eu tenho um gestor que conhece o negócio, conhece o produto, etc. Mas muitas vezes você só vê a ilha se você sai da ilha. Se você traz alguém de fora, né, com insights atuais, que a gente está em constante qualificação, treinamento, né? Então a gente vive vendo ferramentas, né? Nesse momento eu tô estudando sobre inteligência artificial. Por quê? Eu vejo que a inteligência artificial vai trazer otimização para processo de vendas, né? Então, eu estou olhando a inteligência artificial hoje para olhando assim, o que eu consigo otimizar dentro de um processo de vendas, dentro de um cliente, ou dentro de um prospect aí, que eu possa melhorar isso e fazer com que ele efetive vendas mais rápido, foque no que é importante, que é o relacionamento com o cliente, e a parte burocrática, a parte de processo mesmo, parte operacional, uma inteligência artificial te traz. Entendeu? Ela acaba otimizando o trabalho também, exato, né? Exato. E aí, muitas vezes, você falando sobre essa questão da inteligência artificial, me vem uma outra situação, que é a cultura da empresa, né? Então, a partir do momento que você tem, como você falou, né? Você tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Quando você contrata uma consultoria, se a consultoria ela está conectada, ela está com o olhar para o novo, para a inovação, e aquele cliente ele não tem essa cultura, jamais ele vai conseguir implementar por si só. Então, ele precisa também de um apoio, Exato. né? Um olhar externo para aquilo que está acontecendo, tanto em relação ao que é novo na área, né? No segmento, o que é novo em relação à gestão e o que é novo em relação à tecnologia. Exato. É isso. Exatamente isso. Esse é um dos pontos onde eu vejo assim de muita vantagem de você contar com a expertise de empresas que saibam fazer todo esse trabalho, todo esse processo. Bacana. Ô Pri, e vem alguma empresa do trabalho que a gente já realizou, como a PSEC, que você pode trazer alguns exemplos, por exemplo, talvez na área especificamente de insight sales, como que foi essa questão de consultoria ou mesmo pré-vendas? Eu acho que poderia ilustrar um pouquinho aqui para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente. Sim, temos sim. O que acontece, né? Teve alguns clientes, mas eu vou falar de um específico, mas quando a gente começou a fazer a consultoria de vendas, uma das primeiros contatos na parte de diagnóstico é você falar com toda a equipe, né? Então, vamos falar, por exemplo, com os vendedores, representantes, o pessoal que ficava externo. Precisava de treinamento. Né? Eles conheciam o produto, eles conheciam o cliente, mas eles não estavam inseridos na cultura da empresa. Então, eles não estavam alinhados e algumas coisas eles não conseguiam transmitir de qualidade, de benefícios. Entendeu? Então, por exemplo, trago esse como um exemplo. Nesse mesmo cliente, quando a gente foi para a parte interna, entender como era o processo interno, a gente conseguiu captar um monte de coisa. Era feito uma venda interna, né? E esse pessoal interno, ele mesmo dava o suporte para o representante e faltava processos muito bem estruturados para que conseguisse até agilizar a entrega do cliente, para agilizar o retorno para o cliente.
o que a gente podia pôr como exemplo desse cliente também, né? Ele não tinha um trabalho de pré-vendas. Então, o vendedor ele ficava responsável por fazer tudo. Fazia com que o vendedor perdesse muito tempo até para qualificar. Então, tocava um telefone na empresa e só direcionavam para o cliente, para a equipe externa. Não era feita uma qualificação. E muitas vezes o que chegava para ele não atendia lote mínimo de compra. Então, são, às vezes, coisas até bem simples que a empresa não está conseguindo enxergar, né? Nesse trabalho, a gente sempre traz também, muitas vezes, o trabalho de jornada do cliente, né? Então, que traz muita riqueza. Por quê? Aí você enxerga aonde estão os seus desafios, né? Aonde estão os seus gaps ali de atendimento. Porque muitas vezes a gente sabe como que é a rotina de um gestor e da própria equipe de vendas, né? Durante o mês para atingir as metas da empresa. Então, o foco está muito em relação àquilo que ele precisa atingir. E quando você tem um olhar de fora, você sai da questão especificamente sobre a meta. A meta é um objetivo que tem que ser atingido, né? Depois a gente até pode falar se ela é uma meta tangível, intangível, mas ela existe uma meta. Então, o responsável pela equipe, pela área de vendas, ele está olhando para isso, para atingir esse resultado que é o que a empresa deseja. Porém, você tem a questão de processos, você tem a questão de gestão de pessoas, você tem a questão de treinamento. Então, isso e a própria tecnologia que a gente falou aqui, que tem que estar antenado para que ele consiga trazer melhores resultados, otimizar tempo e automaticamente dinheiro com a implantação de novas tecnologias. Então, você tendo o olhar, o que eu visualizo é isso, você tendo o olhar externo e um olhar fresco, né? Que não está contaminado, que não está no dia a dia, você consegue trazer luz para aquele negócio naquelas situações que eu acabei de mencionar. Isso, exatamente. Né? Uma das coisas que a gente consegue diagnosticar nessas consultorias, né, é a interface com os outros departamentos. Vendas acaba tendo contato com tudo. Né? Você tem a logística, você tem o crédito, você tem o suporte técnico, né? Você tem a prospecção em si, né? Como que está chegando a qualificação de leads. Então, isso traz muita luz. A gente já presenciou clientes, né? Onde a área comercial tinha uma meta, né? De vendas, e ela não sabia qual era a política de crédito. Então, chegava, ele efetivava a venda, e aí, quando chegava mais o crédito, falava assim, mas esse perfil de cliente, eu não consigo dar crédito. Não, mas esse é o perfil de cliente que eu consigo atender para vender isso. E aí, você não consegue, né? Então, isso num diagnóstico de vendas, você vai ver todas as interfaces, né? Logística, tá, beleza, eu tenho uma meta de vender para a Bahia, mas a minha logística não consegue atender a Bahia. Então, a meta de vendas tem que estar alinhada com todos os departamentos. Né? A gente vai falar isso, acho que no próximo ou no terceiro episódio que a gente vai falar ainda sobre consultoria de vendas, mas a interface, por exemplo, com marketing, né? De qual é o lead que eu preciso receber, de qual é o lead que vendas precisa receber para ela conseguir concretizar. Isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do marketing, né? Acho que no terceiro episódio, mas realmente a empresa ela tem que ter conexão, né, com todas as áreas. E é imprescindível, porque senão ela não consegue, fica uma meta isolada, fica uma meta de vendas. Isso. Né? E aí isso acaba frustrando, inclusive, os envolvidos, né? O vendedor interno, externo, o representante. Isso frustra porque acaba não alcançando o resultado, ou até alcança, mas poderia, inclusive, alcançar resultados melhores se fossem implementadas algumas ações com as áreas afins, né? Para que todo mundo estivesse conectado. É isso. Assim, só uma observação antes da gente fechar. É importante as pessoas visualizarem que uma consultoria de vendas, ela cabe em qualquer tamanho de empresa. Isso. Né?
É porque às vezes o pessoal olha e fala assim, uma grande corporação, uma média corporação, eu já tenho... Não precisa, gente. Precisa olhar, porque é aquilo, né? Eu faço há 20 anos desse jeito. Eu faço há 10 anos desse jeito. Não é isso, né? Olhe teus processos, né? Porque tem sempre oportunidade de melhoria. Sim, eu concordo, Pri, e eu acho que a gente pode até dar um exemplo nosso, né? Quando a gente fala de uma consultoria, de uma assessoria, onde inclusive a gente implanta a questão qual que é o perfil ideal de cliente para a nossa consultoria. Né? Exato. Independente do tamanho, é necessário que as empresas tenham conhecimento, né? E que todos que participam desse processo tenham conhecimento também, para que todos os esforços sejam colocados nisso para trazer o resultado melhor para a empresa. Exato. É isso. Exato. É isso, acho que a gente pode finalizar isso por aqui. Bacana, gente. Obrigada aí pela atenção e a gente aguarda vocês nos próximos. Até mais. Até mais, obrigada.